Com o aumento de infecções de coronavírus a crescer dentro e fora das fronteiras da China, também aumenta a batalha para conter o vírus mortal. Os primeiros casos foram registados em Wuhan, uma cidade chinesa que os viajantes europeus estão a ser aconselhados a evitar. No principal aeroporto de Roma, as placas alertam para os riscos de infecção. Vários países instalaram equipamentos de controle de temperatura corporal nos aeroportos. É uma das várias medidas que estão a ser tomadas pelos governos em todo o mundo. Os especialistas dizem que as preocupações são justificadas. Sabemos que pode transmitir-se às pessoas, de humano para humano, mas não conhecemos completamente toda a extensão. Há alguma informação que ainda temos de encontrar. Vai haver movimentação de pessoas nos próximos dias e semanas e precisamos colocar os países em alerta. A mais nova onda de ataques contra a humanidade acaba de ser desencadeada. O chamado coronavírus está se espalhando pela China continental e, com a chegada do Ano Novo Chinês, centenas de milhões de pessoas estão viajando para a China e, consequentemente, estão exportando o vírus para todos os lugares do mundo. Casos desta doença foram confirmados na Tailândia, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e nos Estados Unidos. Já no Brasil, aproximadamente 5 casos suspeitos de coronavírus foram descartados pelo Ministério da Saúde. No entanto, devemos estar em estado de alerta, pois algo semelhante aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Um paciente foi erroneamente diagnosticado por uma semana, durante a qual ele provavelmente infectou outras pessoas, e logo depois foi confirmado que ele estava infectado com o coronavírus. Esta nova cepa viral mostrou uma rápida adaptação. Seu modo de transmissão inicial foi de animais para humanos e agora ela é transmitida de humanos para humanos, o que, na minha opinião, comprova que este vírus foi projetado em laboratório como uma arma, a fim de cumprir os objetivos da agenda de redução populacional, seja a curto prazo com a pandemia ou a médio prazo com as vacinas. A grande mídia está apresentando este vírus como se fosse algo novo, que simplesmente surgiu do nada. No entanto, este vírus é patenteado. Tudo isso que estamos vendo não passa de um teatro, onde todos nós somos as marionetes. A elite luciferiana utiliza já há muito tempo uma estratégia chamada de regra de 3. Vou explicar para você como funciona. A primeira etapa consiste em criar um problema. A segunda etapa consiste em apresentar o problema para as massas e isto já está sendo feito através da grande mídia. E em breve estaremos vendo a terceira etapa da regra de 3 sendo cumprida, onde eles apresentarão para as massas uma solução emergencial, que no caso do coronavírus pode ser mais uma nova vacina, ou até mesmo colocar cidades inteiras ou estados inteiros em quarentena por conta da pandemia e, consequentemente, condenar todos os habitantes locais caso não haja outra alternativa. A cidade de Wuhan, onde se originou todo o surto viral, e também outras 2 cidades chinesas entraram em estado de quarentena, ou seja, ninguém sai dessas cidades. Só na cidade de Wuhan existem aproximadamente 11 milhões de habitantes. O que irá acontecer com estas pessoas caso não haja cura? Ou o que acontecerá conosco no futuro caso uma arma biológica como esta fosse usada contra nós e eles nos dissessem que não há nenhuma cura? Você consegue enxergar? Existem vários meios para a redução populacional e também várias narrativas bem elaboradas para apresentar esta agenda para as massas como sendo algo natural. Mas no final, o que importa é que eles irão alcançar os objetivos desta agenda maligna, independentemente do meio que será usado para isto. Recentemente, uma série foi lançada no Netflix e ela se chama Pandemia. Seria apenas uma série de ficção ou mais uma propaganda do que está por vir? 100 years ago, a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people, somewhere in the order of 50 to 100 million deaths. When we talk about another flu pandemic happening, it's not a matter of if, but when.
a new strain of bird flu. This is definitely one of the most lethal influenza viruses that we have seen so far. It just takes one person to start an outbreak. It will leave its mark. The result would be hundreds of millions of people that would likely die. That's why I do what I do. We're making a vaccine that could treat all future versions of flu. This vaccine could eradicate influenza as we know it. We are in charge of our children, not the government. The problem's so widespread, the World Health Organization is calling the refusal to vaccinate one of the biggest threats of 2019. A healthy child has the ability to build up immunity naturally. I know that what I do is important to my patients, but what am I doing to myself and my family? Within 1 month, the virus can spread throughout the country. A month after that, widespread throughout the world. The next pandemic is going to start. We just don't know where or how, but we know it will. That poses an existential threat to us as a species. Talvez você ache que tudo isto é bobagem e que se trata apenas de um trailer de uma série fictícia. Mas você já ouviu falar em programação preditiva? A programação preditiva é uma forma sutil de condicionamento da sociedade, praticada a partir de qualquer mídia influente ou de massa. Esta técnica faz uso de uma propaganda bem elaborada para entrar na mente humana, a fim de implantar certas mensagens no subconsciente, de modo que com o tempo e com base na repetição daquilo, você acabe se familiarizando com o que está sendo apresentado e acabe se tornando algo normal para você, para quando chegar a hora, você aceite este fato e todas as consequências que ele trará. Veja, por exemplo, a coleção anual do The Economist de 2019 chamada The World With. Mostra aviões despejando vírus na atmosfera como uma previsão do que aconteceria em 2020. E não para por aí. As revistas anuais do The Economist são muito conhecidas por apresentar várias previsões que, na verdade, são agendas da elite dominante do planeta. E na capa do ano de 2020, vemos a palavra rat, que significa rato. E caso você não saiba, 2020 é o ano do rato no horóscopo chinês. Ou seja, nada do que está acontecendo é mero acidente. Tudo está seguindo de acordo com a agenda global da elite luciferiana. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos. Papá, te llegó esto por correo. Mamá, prepara un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. Oh, Dios mío, están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Meus amigos, nestes tempos difíceis em que vivemos, devemos nos aproximar do Criador. Estas armas biológicas são mais uma ameaça contra a humanidade, e elas serão usadas contra as massas no momento oportuno. Estas superbactérias, como o coronavírus, são totalmente resistentes a todos os tipos de antibióticos conhecidos, ou seja, não existe nenhum tratamento convencional. Fique atento às notícias e também procure mais a cada dia as curas naturais. Tudo o que precisamos foi criado pelo Pai e está na natureza, porém, a grande indústria farmacêutica esconde esta verdade de nós. Se você gostou, deixe o seu like e também compartilhe este vídeo para que esta notícia possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E também se inscreva em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. O canal Matrix Mundial agradece a sua presença. Fiquem todos com Deus.